Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer vocês para fazer aqui junto comigo a versão da faísca na versão fogo. Eu fiz a versão água com vocês e, gente, olha essa versão água. Ficou muito legal, eu peguei uma referência ali, fui usando as cores e eu gostei muito. Agora eu vou fazer a faísca versão fogo. Não é a versão mais difícil, já que eu vou estar basicamente pintando a faísca, porque a faísca naturalmente ela é fogo, né, originalmente, digamos assim. Eu que tô fazendo as outras versões. Mas pra mim eu confesso que é um desafio muito grande e que eu fiquei em dúvida, porque eu fiquei cogitando simplesmente pegar o meu pincel de fogo. Eu tenho um pincel de fogo que eu disponibilizo para quem adquirir meu curso. Inclusive, eu sempre deixo aqui na descrição, que é o curso de Bispaint para você dominar essa plataforma aqui. Então, eu ensino vocês a fazer absolutamente tudo. E tem bônus, né? Obviamente. Então, eu disponibilizo, no caso, molduras para vocês fazer. Eu deixo também pincéis pré-definidos que eu criei para vocês. Então, dentro desses pincéis, tem simplesmente o pincel de fogo. E aí eu achei que seria interessante usar ele aqui, mas de última hora eu decidi mudar de ideia e fazer manualmente mesmo. E fazendo assim manualmente, a gente vai ver as minhas habilidades. Então, eu comecei fazendo uma base vermelha. Eu sempre gosto de trabalhar com uma base já consolidada e não ir construindo. Mas isso é um jeito, é um estilo meu de pintar. Vocês podem pintar de outras formas. Aí, eu venho fazendo essa caracterização que vocês estão vendo aqui. E aí eu vou fazendo essas curvinhas que é das chamas. Eu tô usando vermelho um pouquinho mais escuro, porque a minha intenção é esfumar a parte de dentro. Então, se eu fizesse muito claro, ia dar volume. Eu não queria que desse volume nessas partes. Eu queria que desse, no caso, profundidade, que eu achei que ia ficar muito melhor. Então, eu usei tudo que eu basicamente queria que tivesse profundidade. A parte ali do nariz, né? E eu fui fazendo. Aqui eu aproveitei para fazer a parte da sobrancelha dela, mas eu não vou esfumar a parte da sobrancelha dela, mas eu aproveitei que eu tava usando, né, que tipo eu já tava fazendo para facilitar mais ainda. Depois que eu fiz isso, eu venho pintando. Eu sei, vocês sempre comentam que eu poderia usar o balde de tinta. Eu tenho consciência disso, mas eu gosto de colorir. Eu acho muito satisfatório, gente, colorir. E por essa razão que eu fico colorindo, sabe? Então eu vou colorir aqui junto com vocês e vocês vão vendo. Às vezes, confesso que às vezes eu tô colorindo do nada, eu uso um balde de tinta. Mas eu gosto de deixar claro para vocês que vocês têm a opção de usar o balde de tinta, ok? Então, essa opção é uma opção que vocês têm. É que eu, de fato, eu prefiro usar e fazer de forma manualmente, que eu acho melhor. Aí eu vou fazer a parte dos cílios aqui da faísca, mas eu decidi usar um outro tom de vermelho. Eu achei que o mesmo tom que a sobrancelha não ia ficar legal. Esse contraste um pouquinho mais escuro, eu não sei, parece um pouquinho mais puxado pro vinho, ficaria um efeito melhor. Depois que eu fiz isso, eu venho e vou fazer a parte do esfumado de dentro que eu falei pra vocês. Então, não tem segredo, eu pego a parte de esfumar, né, o pincel aqui de desfoque, para ser bem específico, e aí eu vou fazendo essa parte de desfoque na parte de dentro. E aí eu vou fazendo por toda a parte da chama. Pego aqui, ó, vou fazendo assim, vou pintando, vou fazendo nessa parte aqui que vocês estão vendo, desse outro lado. E aí eu vou esfumando pra dentro, entendeu? Assim, do jeito que vocês estão vendo. Depois disso, eu pego um pincel bem menorzinho e faço esse esfumadinho aqui da parte de dentro também, nessa parte de baixo e aqui na parte de fora. Aí aqui no nariz eu ainda tava decidindo, então eu voltei aqui o tom pra ver o efeito. E aí eu percebi que eu tinha conseguido exatamente o efeito que eu queria. E aí eu já fui para os detalhes do olho. Para fazer os detalhes do olho, o que eu fiz? Eu vim tasquei a bolotinha preta do olho da faísca. Porque aí depois construir por baixo ficaria muito mais fácil. Então, uma vez que estava delimitado, só que essa bolinha ficou esquisita. Aí eu percebi que não é que ela ficou esquisita, o meu rascunho ficou meio torto ali, a parte do olho. Aí eu fui e consertei. Depois disso, agora sim que eu começo, né? Aí eu peço o quê? Eu pego uma camada, coloco por baixo e começo fazendo a parte da base aqui do olho da faísca, que é vermelho. Aí depois que eu fiz isso aqui, que igual vocês estão vendo, eu faço esse efeitinho. E aí depois eu venho com laranja mais forte
E aí eu vou passando, e aí eu vou pegar um outro tom de laranja e depois um tom mais avermelhado, assim, ó. Aí eu coloco esse tom, e aí depois não tem segredo, pessoal, sendo bem sincera com vocês. Aí vocês vêm aqui, ó, e só vêm fazendo esse efeitinho, igual eu tô fazendo. Aí depois que eu fiz isso, efeitinho que eu falo é esfumar, tá? Aí depois disso eu percebi que o olho da faísca não é branco, e sim amarelado, que tem tudo a ver, né? Porque a faísca é uma chama. E a chama, na maioria das vezes, ele tem um tom mais que sobressai, que é o laranja. Por essa razão, eu deixei o olho dela amarelo. Eu até fiquei pensando se ia ficar estranho deixar o olho dela amarelado, mas eu percebi que num contexto geral tem até mais coerência deixar o olho dela amarelo do que simplesmente tacar um olho branco, sabe? É engraçadinho que eles pensam em tudo, né? Eu achei muito bonitinho. Eu assisti esse filme, já falei aqui pra vocês, eu gostei muito do visual. Eu vi pessoas falando que não viram nada demais no roteiro e que acharam um roteiro previsível e simples, mas é um filme que fala de família, mexe ali com a questão de uma indecisão do que você vai fazer da sua vida, ou quando você toma uma decisão pra sua vida, né? E essa decisão, ela pode simplesmente fazer com que sua família não te aceite, que era o caso dela. O pai dela tinha um plano de vida, né? E ele esperava que ela fosse fazer isso. Até ela achava que ela queria isso. Chegou num ponto que ela viu que não. Então eu não vi nada de previsível, assim. É previsível no sentido que sim, são conflitos sociais e são conflitos que nós passamos. A maioria das pessoas passam, mas se isso não for retratado, gente, em filmes, e os filmes focarem única e exclusivamente em surpreender as pessoas e fazer uma coisa que seja tão irreal ao ponto da gente não prever um roteiro, eu sinceramente não sei como que ficaria. E eu acho que a mensagem da Pixar sempre é pautada nisso. Por isso que a Pixar é muito fácil ela fazer a gente chorar. Tem um curta, né, que a Pixar faz, que ela tem, e é literalmente um filhote. Tipo, eu vou falar isso no outro vídeo quando eu for fazer o Elemento Terra. Mas, enfim, eu vou falar mais desse curta. Mas, basicamente, é isso. Então, eu gostei bastante. Eu acho que traz uma mensagem muito legal e fala até da questão da verdade, né? Que é bem melhor você enfrentar o que você tem que enfrentar mesmo e não tem o que fazer. Então, eu espero muito que vocês também tenham gostado. Se vocês assistiram esse filme, comentem aqui o que vocês acharam. Aqui eu comecei a colocar vários degradês, várias cores e esfumar, dando um foco maior em amarelo e laranja, porque eu já tinha usado vermelho o suficiente. Esse aqui foi o resultado, como vocês podem ver. Se vocês gostaram, curte esse vídeo. Comenta aqui a nota de 0 a 10, que nota vocês acham que merece esse desenho aqui que eu fiz, né, essa pintura da faísca. E também, pessoal, se você quiser dominar o Ibis Paint, aqui no link da descrição, tem um curso completo para vocês dominar através de vídeo aula. Eu ensino passo a passo. E até o próximo vídeo.